No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de bruxas e cartomantes, Oscars, uma médica machista e muito mais. Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Cá estamos, mais uma ficha, mais uma voltinha. Menina não paga, mas também não entra. Como é que vai a vida, Guilherme Duarte? Vai cansativa, estou em contrarrelógio para estrear o espetáculo, que estreia sábado, no Porto. Muita avaliação, muita tarefa. Muita tarefa, muita coisa para fazer, muita coisa para pensar, tenho que ensaiar. E estou prestes a desistir tudo e voltar à informática. Exatamente. Acho que sim. Estou aqui no técnico, ainda por cima. Acho que vou voltar ali para fazer investigação, uma merda qualquer. Exatamente. E Mas, tu? Está tudo bem. Tenho andado a fazer investigação para um livro que comecei a escrever. Não é o que vai sair em abril. Já agora estejam atentos. E então tenho andado muito mergulhado no final dos anos 30, anos 40 em Portugal. E aliás lembrei-me de uma coisa, podemos abrir com isso, que era... Tenho andado a ler os jornais e perdes-te completamente. Às vezes dou por isso, porque é tão fascinante, desde os anúncios, não é? Às notícias, à forma como se escrevia. Mas uma das coisas que reparei, até porque tem a ver com o trabalho de pesquisa que eu estou a fazer, é com a criminalidade. E há imensos homicídios. Em 1940, aquilo é 1940, há imensos homicídios, há imensos crimes violentos. Mas se lês o Correio da Manhã também há. Claro, hoje em dia. Claro. Ou seja, estou a dizer a impressão que dá, não é? Ok. E não vi ainda factos estatísticos, acho que nem os havia. Por acaso vou ter uma reunião com uma investigadora do Instituto de Medicina Legal, que era quem fazia a investigação policial forense na altura. A polícia... Que era nada, né? Na altura era já nada. havia ali começa a haver algumas coisas, mas sim, muito pouco. Sim. Toxicologia, autópsias... Já havia identificação por impressão digital. Tu podias cagar em cima do corpo que acabaste de matar e ninguém te ia descobrir. Mas mesmo a impressão digital era tipo, tinhas que estar cadastrado e tinhas que ser identificado. Isso ainda hoje é, né? Tens que ter cadastro. Mas não sei, cá em Portugal. Sim, não sei até que ponto era possível, já havia uma tecnologia, aliás vou-me encontrar com ela para saber isso, para retirar impressões digitais, por exemplo, de algo que não fosse uma superfície, um móvel, por exemplo. Se era possível tirar de um cadáver, de uma coisa do género. Pois não sei. Mas isto para dizer o quê? Que havia imensos crimes violentos, muitos crimes contra mulheres. Não mudámos assim tanto porque há imensos crimes de ciúme. Aliás, há uma história de isso é um bocadinho antes, mas de uma atriz que foi morta pelo agente no táxi. E o taxista não disse nada, recebeu tipo sem escudos, o que é que foi? E calou-se. Na boa, tipo. E quando eu vejo aqueles saudosistas que têm aquela narrativa do tempo de Salazar, andava aí tudo na ordem, e não havia crime, e isto, e agora esta ideia, por exemplo, que tem o Chega, não é? Sim. Estamos prestes a entrar no apocalipse da injustiça total e que os violadores andam à solta. Apetece-me dizer, vão ler os jornais para ver que... Sim, devia haver menos assaltos na rua, não é? Também havia menos gente na rua, havia menos coisas para fazer na rua. Mas havia muito assalto. Havia uma coisa que era os gravateiros, que era uma técnica... É o roubo de puxão, só que em vez de motas, os gajos iam por trás, um agarrava-te o pescoço, por isso é que se chamavam gravateiro, e o outro roubava-te os fios. E os ainda se faz cá. Conheço pessoal que foi assaltado assim já muitas vezes. Só que agora já não usam gravata. Agora já é boné ao contrário. Sim. Mas eles tinham gravata também? Ou era a gravata por ser que Mas na altura muita gente andava de gravata. Agora é o mata-leão. Agora já é mais o mata-leão. Pessoal do jiu-jitsu. E então acho graça a esta ideia de que não havia crime, não havia corrupção. E há outra coisa engraçada, porque eu achei, há muitos...
se havia censura, porque é que o Estado Novo deixava ser estas notícias? Porque, especialmente no início, portanto, o Estado Novo, com a nova Constituição, começa em 33, mas naqueles anos, e sob a ameaça comunista da Guerra de Espanha e da guerra, da Segunda Guerra Mundial, interessava ao Estado Novo a ideia de que havia ainda muito maus elementos na sociedade. Ou seja, não era para poderem justificar as medidas enormes de coação. Aliás, desculpa lá, isto é lindo, nas funções da Polícia de Investigação Criminal, que era a que investigava os crimes e que já tinha algumas pretensões de investigar cientificamente, a PID, na altura, que era a PVDE, era a porrada, basicamente. Tipo, às vezes funciona melhor, não é? Às vezes. Mas uma das tarefas da PIC, da Polícia de Investigação Criminal, entre muitas coisas, era apreender publicações obscenas, cartomantes e bruxas que atuassem na rua, e há uma coisa que eu ainda não descobri, mas e sonambulismo. Okay. Ou seja, eles podiam deter pessoas por sonambulismo. E eu fiquei a pensar, será que havia tantos sonâmbulos a andar pela rua em 1940? Se calhar era tipo um Walking Dead, cheio de pessoal na rua sonâmbulo. Já tiveste algum caso de sonambulismo? Já conheceste alguém? Não. Conheço muita gente que fala. O meu irmão houve uma altura que era meio sonâmbulo. Ficava levantado na cama a olhar para o infinito, mas a dormir. Tu não... Tivemos que o exorcizar, obviamente. E eu nunca tive. Eu falo um bocado no sonho, mas não se percebe muito bem. Eu automutilo-me. Automutilas-te? Sim, coço-me, especialmente as costas, e acordo todo arranhado. Antes, olha, se fosse noutro sítio. Acordavas sempre em sangue. Tipo, a minha namorada, felizmente, já testemunhou a automutilação ao vivo. Só pensava que era uma gaja a arranhar. Exatamente. Pois é. Eu tenho a cadela. Sempre que eu tenho arranhões, é a cadela. E é um facto. Nas costas, o que é que andas a fazer? Sim. É brincar com ela. Claro. Mas sim, isso acho que ainda hoje existe isso. Acho que é por isso que todos os programas da manhã ou da tarde têm uma rúbrica de criminologia. Onde vai lá o Hernani Carvalho, entre outros, assustar as velhinhas, porque velhinha assustada liga mais depressa para o 760. E passa muito essa imagem. Acho que o pessoal mais de idade que consome muito esses programas e depois consome CMTV, tem ideia que Portugal é um ninho de crime e de criminosos e homicídios todos os dias e violações e não sei o quê. E acho que isso, além de dar audiência, interessa a muitas marcas, especialmente, ter uma população que vive um bocadinho no medo, porque quem está no medo é mais suscetível de ser manipulado para comprar coisas. Calcitrim e essas merdas. Sim. Mas, ou seja, além da questão comercial, numa questão de interesse político, é por isso que movimentos radicais na Europa têm ganhado um balanço, porque faz parte do medo, não é? O Brexit, em França, agora cá fenómenos menores, mas também, não é? Claro, o medo e a desinformação são os melhores aliados desses movimentos. Olha, por causa dos programas da manhã, também há médiums e adivinhos e tipo pessoas caramba nos programas da manhã, ou não? Eu acho que neste momento já não há. Só na CMTV, mas antes a SIC, não sei se a TV também tinha, mas tinha lá a Maria Helena, que atendia, e a Maia, que atendia por telefone, que chegaram a fazer biópsias por telefone, a Maia, em que ela disse, tem um tumor, tem uma coisa, ela deixa-me ver aqui nas cartas. Não é nada de grave, estou a ver nas cartas que não é maligno. E para mim isso era uma multa forte, porque nunca sabe se aquela senhora não acreditou tanto que não foi ao médico e morreu. Não sei, eu estou-te a perguntar isto também porque não sei se existe... Mas sei que na CMTV ainda existe, aliás. Não sei se ainda tem lá a Maia, mas na CMTV... Mas ainda existem anúncios ao Centro Maria Helena na televisão generalista. Isso existe. Vêm as nossas terapias e curas energéticas. E pronto. Eu estou-te a perguntar isto porque não sei se viste o vídeo que eu te mandei do John Oliver. Não vi nada. Vi que me mandaste uma cena, mas não vi nada. Não consegui ver. Mas quem puder ver, procura John Oliver, é dos últimos vídeos dele, é sobre psychics. E porque nos Estados Unidos são mesmo, estão em todos os programas da manhã, ganham milhões. Eles fizeram uma peça de 20 minutos sobre isso. E acho que já há histórias horríveis, como há uma história de uma miúda que estava raptada e a mãe foi a um programa e a miúda
onde estava raptada tinha televisão. Não é tudo mau também. Ok, Né? sim, olha, também eram bons raptores. Sim, senhor. E estava a ver o programa e a mãe pergunta à Psychic se sabe alguma coisa da filha. E a Psychic diz, ela está morta. E a miúda diz que aquilo foi um estrondo, porque pensou, agora vão deixar de me procurar. Ou pensou, se calhar estou morta. Sim. Ou então, E o Afterlife. mas depois também há uns gajos fixes que iam desmascará-los, então chegavam lá com uma fotografia do miúdo e diziam, este miúdo desapareceu, o que é que aconteceu? E há uma mulher, morreu. É. E o miúdo está sentado na mesa atrás e levanta-se e diz, olha, tipo, esse da fotografia sou eu. E ela, ai que bom, afinal estás vivo. Sim. E explicam como é que fazem o cold reading, depois fazem o hot reading, que é hoje em dia, que é ires ao Google. Sim. Pesquisar. Os gajos dão o exemplo de um gajo da ABC ou da NBC, um gajo muito conhecido, olha, foi acusado de abuso sexual, em que o medium lhe diz, estou aqui a sentir uma presença, acho que eu sou o pai. É um homem. Ele está à pesca e ele diz que quando está à pesca ele sente que está ao seu lado. Quando você está à pesca sozinho, ele está lá. E o outro gajo começa a se emocionar. Porque se tu és sensível e se estás por um período de luto e tens uma mínima de crença, tu queres ouvir alguma coisa reconfortante. Sim. As pessoas são muito vulneráveis a isso. E depois os gajos mostram que antes dessa entrevista havia dezenas de entrevistas no Google com esse gajo, esse apresentador da NBC, em que ele falava do pai e da pesca. Claro, sabe, hoje em dia é muito fácil, mesmo que não sejas uma pessoa conhecida, basta ir a Facebook e não é... até pode contratar um hacker para te explorar mesmo a vida a fundo e dar esses dados todos. E conheço muita gente inteligente que acredita nessas merdas. Pois, eles falam muito disso. É muito estranho. É muito estranho. Mas essa de precisares de uma palavra de conforto, ontem estava a pensar nisso, que é... Eu há pouco tempo vi uma senhora que perdeu o marido e estava outra pessoa ao lado e disse, ele agora está num sítio melhor, eu estou a sentir a presença dele aqui, não sei. Alguém da família. Sim. E a outra pessoa que tinha perdido o marido é a Teia que se diz. Sim. E não acredita em nada, disse, eu agradeço, mas eu não acredito em nada dessas coisas. Imagina que os ateus tinham esta... Eu sei que isso vem de um fundo bom e ninguém diz isso para impingir o que seja, para tentarem fazer eu sentir outra pessoa melhor, mas imagina que os ateus agiam dessa forma, que é, morre alguém, olha, pronto, agora é o nada. Não é? É a ausência da consciência para eternamente. É o vazio. Temos de ser fortes. Ou os hindus, será que os hindus chegam ao pé do que? Olha, ele agora é uma lesma. Vai reencarnar numa lesma. Acho que só os católicos que tem isto, está embrenhado na sociedade, não leve minimamente a mal. Se alguém... Quer dizer, o dizeres tipo, ele está aqui e eu estou a sentir, já leva um bocadinho a mal. Ou tu dizes, ele foi para um sítio melhor, mas... não sei o que é uma coisa. Agora, tu seres arrogante ao ponto de ele era teu marido ou teu filho e não está a falar contigo, tu não estás a sentir a presença, mas eu sou especial e estou a sentir a presença do teu filho. Isso acho que é de uma arrogância, até se outra pessoa acreditar ainda é pior, acho eu, porque é tipo, então porque é que eu não sinto, não é? Sim, há aqui uma manipulação sentimental horrível, que esta ideia que dá conforto, mas é um conforto... Às vezes não dá conforto, não é? Porque elas dizem, morreu, como aquela que eu te contei, não é? Há outra história de uns pais que a filha tinha sido raptada e isso acontece em muitos casos e quando vão à televisão, nos dias seguintes recebem dezenas de chamadas de psychics a oferecer os seus serviços. E há claramente, como tu já disseste aqui, há uma fraude e como fraude tu também não podes vender um remédio a dizer que aquilo... te cura o cancro, não é? Sim, é que podes. Tens a homeopatia. Sim, mas qualquer coisa, ou seja... Tens umas letrinhas pequeninas a dizer, nos Estados Unidos é obrigatório, a dizer que nunca foi provado ter eficácia. Mas a questão é que, por exemplo, nós estamos aqui os dois a falar de um ponto de vista privilegiado, que nós estamos a passar por um período de luto ou perda. Claro. E os períodos de luto ou perda, isto estudado por cientistas sociais, levam-te a ter a encarar a realidade de uma forma distorcida. Joan Didion, que escreveu O Ano do Pensamento Mágico, por isso é que se chama Pensamento Mágico, que é uma mulher ateia, jornalista, diz que em vários momentos após a morte do marido
teve pensamentos quase sobrenaturais. Sim, mas e é eu percebo super isso. típico em pessoas acharem que ouvem a voz do morto, que veem o morto. É muito típico. O teu cérebro está a lidar com o luto dessa maneira. Portanto, essas pessoas estão a ser exploradas numa situação ainda mais débil. Percebes? Em Não, casa- não é como se tivesses, não fosse um turista e fosse enganado pelo gajo que te vende louro em vez de vender AX. Estás Sim, a ver? sim, Aí sim, a culpa é tua. É. Porque... Não, eu, por exemplo, esses mediums e psychics e não sei o quê, que não cobram dinheiro. Epá, é tipo, Mas há pronto, algum que não cobra percebes? dinheiro? Epá, é capaz de haver alguns, aqueles que acreditam mesmo, que são malucos, não é? Que são só malucos, não são burlões. Depois os que cobram dinheiro, epá, então esses da televisão, aí sim, aí eu acho que devia ser. Agora, se tu és uma senhora que diz que ouves vozes e falas com os mortos e as pessoas vão lá e ele diz, não, ele está num sítio melhor. E pá, sais dali mais descansado ou um bocadinho melhor e não te cobraram dinheiro nenhum nem te enganaram, não me choca minimamente. Acho que não acredito, mas não me choca. Agora, Não- quando mete dinheiro, burla, e esse aí que é ligar para quem Sim. está numa situação debilitada e aproveitar-se deliberadamente, ou seja, nem são eles que vão à procura, és tu que vais à procura das vítimas, Claro. vais a caçar, aí eu acho que devia haver penas pesadíssimas. Há um Ou então provas. Se provares em tribunal que o que estás a dizer é verdade, ou em laboratório, Claro. tudo bem. Se não, é burla. Claro. Até assim que funciona a ciência. Há um episódio da minha infância que, aliás, está no meu próximo livro, que sem Abril, não sei se já disse. Não sei se é abril que é agora depois de março. Não é? Exatamente. Talvez lá no final de Abril. Em que eu me lembro da minha avó, depois da minha mãe morrer, me levaram uma espírita, que era, olha, por acaso era uma dessas que não cobrava, porque era uma senhora rica, eu lembro de entrar em casa. Porque já tinha cobrado muito Não, antes. não, era tipo, era uma senhora, lembro-me daquela, isto é uma senhora de boas famílias, a casa, os móveis, mesmo o trato dela, e de ela dizer à minha avó, está tudo bem com a sua filha, onde ela está bem, só lhe pede que cuide dos meninos, e da minha avó perguntar, mas ela precisa que eu mande rezar uma missa em nome dela? Pá, que é de um catolicismo atávico, foi isso que ela aprendeu, ou seja, Sim, o que ela sim, aprendeu era, para ela, o alívio da filha, não é, que estaria morta em algum sítio, era se era preciso... Pois, podia estar ali à porta Sim, do céu, e precisava, né? E Deus estava lá, opa, falta uma missa, falta aqui para a linha do Sim. fazeres o bingo, falta sim, aqui uma tens de missa. fazer a missa, se Sim. a tua mãe não faz a missa, vais lá para baixo, para o Belzebu. E era muito engraçado porque eu tinha 8 anos e eu lembro-me que quando íamos à missa e tu pagas para dizerem o nome, há uma parte que eu não me lembro, qualquer coisa aos defuntos, mas tu pagas para dizerem o nome das pessoas mortas. E eu lembro de ser pequeno e aquilo para mim era uma espécie de conforto, de quase que, olha, a minha mãe faz parte da lista dos convocados, Sim, estás a ver? sim. Havia ali, pá, para uma criança havia ali uma ideia de, ok, ela está protegida, faz parte da lista dos convocados por Deus, vai atuar no 11 inicial, e aquilo dava-me algum conforto, que o padre dissesse o nome dela. Sim, eu acredito que sim, aliás, por isso é que tem sucesso a religião, não é? Porque tem que Claro. dar conforto às Mas pessoas. eu tinha 8 anos, atenção. Pois, mas mesmo, aliás, já falámos disso várias vezes, eu gostava de ter esse conforto, não consigo ter, não consigo acreditar, mas eu acho que, pá, se trouxer conforto e não interferir na vida, na sociedade em si, não me choca nada, e acho que até pode ser benéfico para muita gente que pode entrar em... Por acaso gostava de ver uma estatística se as depressões atingem mais pessoal ateu ou pessoal crente, que eu estou em crer que talvez atinjam mais pessoal que tem crises existenciais e de não acreditar em nada depois. Só esse facto, não é? De poder se evitar isso, eu não sei, estou só a especular, mas se evitar isso, já é uma coisa que traz uma coisa boa e que, Mas eu acho que, sem e que se querer... calhar retirares Sim. isso às pessoas. Eu há uns tempos falava isso com um amigo meu, que é uma coisa é tu começares a educar e não meteres a religião e não impingires as crianças com essas crenças. Eu acho que isso devia ser feito. Acho que não se deve educar as crianças com base na religião, pelo menos numa religião que Deus está a ver tudo e castigas, tocares na pila, crescem pelos na mão, ficas cego, pronto. Mas se tu tirares a religião a uma velhota de 80 anos, que vai a Fátima todos os anos, Claro que a sim. vida dela Claro. acaba, fica uma profunda tristeza, Claro, não é? claro. E duvido que ela, bem, então olha, vou Mas aproveitar eu acho- e aos 80 anos vai à party. Eu acho que tem mais a ver com um propósito da tua vida
do que propriamente na questão de teres alguma coisa para fazer, para acreditar, do que propriamente na questão sobrenatural. Porque, e sem querer fazer diagnósticos coletivos, normalmente, se tu és uma pessoa que tem que está num seio familiar equilibrado, que tem um trabalho que gosta, que faz aquilo que quer, a tua tendência para a depressão, mesmo que sejas ateu, será menor. Ainda ontem estava a ver uma reportagem Não sobre... sei, olha, os artistas todos que têm o que querem e são milionários e... Mas isso é porque não têm o que querem. Essa é que é a questão. Ou seja, estão Se calhar enganados. têm mais do que estão à querem. procura de uma coisa Pois. que não lhes dá satisfação, uma coisa que não é real, não é? Sim, se bem que a depressão se calhar é alguns desequilíbrios químicos, deles que cresceram a acreditar que deviam ser famosos e que deviam dormir com 300 mulheres numa noite É ambicioso, é ambicioso, mas... Desculpa lá, há aqueles gangbangs de mulheres que dormem com tipo 500 gajos numa tarde. Sim, para bater mas recorde. ela é mais fácil Ela é elas mais- conseguirem, sim. O homem tem que ter fluxo sanguíneo Mas, num sim. sítio. E isso vê-se, por exemplo, com os toxicodependentes. E não tentava ver uma reportagem da Vice sobre a crise de crystal meth na Califórnia. E a maioria daquelas pessoas caem e permanecem na droga porque o seu contexto já é precário. Trabalham no campo, são explorados, ou não têm casa, ou não têm família porque são imigrados. Portanto, se tu tiveres... o que eu quero dizer é, se tu tiveres uma vida equilibrada, que faças o que gostas, te sintas preenchido, eu acho que o fator ser ateu não perde em relação ao ser religioso no campeonato de um certo conforto existencial. Não sei. Percebes? Eu não acho, sinceramente não acho, eu que sou ateu convicto, não sei se já tinha dito Não isso, sei se né? já tínhamos falado disso aqui. Não me sinto, acho que não me sinto menos consolado existencialmente. Mas eu sinto. Era uma angústia que me Mas pronto, tiravam, mas percebes? claro. Mas tu ainda és um aprendiz, pequeno gafanhoto, Pois não é, é? ainda não sou um ateu cinturão negro, Se não é? seguires os meus passos, vais encontrar a luz. Não, desculpa, a escuridão. A escuridão, o nada para sempre. Mas eu gostava de saber se há estudos disso, por acaso. Deve haver, se a de certeza. depressão... Vamos procurar. Sim. Atinge mais os países ocidentais, né? No país pobre, já falámos disso. Depressão é doença de rico. Claro. É doença de rico. Se tiveres que te levantar para ir trabalhar no canto para alimentar os teus 7 filhos nigerianos, não tens tempo para estar deprimido. Não há tempo para estar deprimido. Não. Chama-se vida. A depressão é a vida. É a vida. Bem, mais coisas. O que é que vamos falar mais? Olha... Só para não entrarmos aqui pelo caminho da religião e ser outro episódio só sobre religião. O caso Justice Smollett. Não vi também. Estás a par? Não estou a par. Então eu vou-te contar a história, Sim, porque é conta. deliciosa. Justice Smollett é um ator da série Empire, não sei se sabes qual é que é. Já sei o caso. Já sei Ok, o caso. que é sobre a indústria do rap, não Sim. é? A indústria da música, passada em Chicago, acho eu. E o Justice Smollett é um ator até do elenco principal, acho que está tipo na segunda linha, mas aparece em quase todos os episódios. E há umas semanas apareceu numa esquadra de polícia com um laço de forca à volta do pescoço e uma Sands Subway na mão. Isto é importante. Mas antes de... Da Subway na mão. ok. Isto é importante, Sim. atenção. Eram 2h da manhã. E disse à polícia, estava com vários hematomas na cara, que tinha sido agredido por 2 homens brancos, com bonés do Trump, os MAGA, não é? Que é Make America Great Again, que o tinham insultado com palavras como paneleiro e, portanto, insultos raciais e homofóbicos, e que disseram... devem ter dito... Ele é gay? Ele é gay. Devem ter dito, vai para a tua terra, que é um clássico, não é? Sim. Vai para Detroit? Ok, e no último disseram This is MAGA Country. Pronto, foi a última coisa que disseram. Bem, ultraje nas redes sociais, obviamente. Até se falou muito porque vários rappers que são tidos como não simpatizantes da causa gay, ou que pelo menos nas suas letras têm epítetos que não são considerados politicamente corretos. Sim, o Eminem já foi muitas vezes... Vieram para defendê-lo e dizer que as pessoas não deviam ser atacadas pela sua raça ou pela sua escolha ou a sua orientação sexual. Só que parece que a polícia foi investigar e descobriu várias coisas. Uma é que em vez de 2 brancos eram 2 nigerianos. Ok. Negros, não eram nigerianos Eram brancos. brancos, sim. Sim. Esses 2 nigerianos eram conhecidos do Jesse. Um deles era o personal trainer
eu vi as fotografias dos gajos, são gigantes. Portanto, se lhe tivessem batido à séria, ele não tinha ficado só com os hematomas na cara. Foram contratados por ele. Ensaiaram dias antes os ataques, porque cá está, tipo, a levar porrada daqueles gajos, né? É melhor ensaiar. Ele pagou-lhes $3.500. Está barato. É barato. Dizendo que ia pagar 500 mais tarde. E, este é o miminho, pagou em cheque. Ok. Burro. Sim, pagou em cheque. Disse-lhes onde eles deviam ir comprar a corda. E aqui a corda tem um simbolismo especial por causa dos linchamentos dos negros no sul dos Estados Unidos, não é? Nos anos 30, 40, 50 e no início do século. Portanto, o gajo preocupa-se com os adereços, vê-se que está no mundo do espetáculo, não é? Sim. Deve ter contratado uma equipa de duplos para ensaiar a coreografia da porrada. Aqui inquieta a questão do gajo. O gajo foi comprar uma sanduíche às 2 da manhã. Isto aqui também. Isto aqui eu não entendo. O maior mistério é porque é que ele foi comprar uma sanduíche às 2 da manhã. Depois de apanhar na boca dele a larica. E o gajo pensou: tenho que comer qualquer coisa, senão vou falar muito fraquinho. E o gajo tinha ensaiado, queria fazer aquilo à frente de uma câmara, só que, estúpido, a câmara estava virada para o outro lado da rua. Esse gajo é mesmo burro. Mas depois os gajos que lhe bateram foram apanhados em outras câmaras, tipo numa convenience store, a comprar umas coisas e não sei o quê. Bem, ele continua a negar. A polícia tem as provas todas, apanhou os nigerianos, viu as mensagens de telemóvel, portanto comprovou que aquilo foi ensaiado. E o gajo, entre ser apanhado e o simulacro de agressão, deu uma entrevista num programa americano com imensa audiência, em que chora e diz, tipo, faz-te de vítima. E realmente, quando tu vês aquilo uma segunda vez, dizes, este gajo não é muito bom ator. Se calhar eu estou sugestionado, mas... e basicamente, a questão aqui é, porque é que o gajo fez isto? Não é? Sim, eu acho que deve haver aí questões sociais, mas acho que é apenas e só para proveito próprio. Claro. Porque isso vai-lhe dar buzz, vai-lhe subir contratos, vai ter trabalho. Sim, várias pessoas falaram da questão da cultura de vitimização, que nós também já falámos aqui, não é? Que hoje em dia a vitimização é uma moeda corrente de valorização, como é teres um bom rabo no Instagram. Sim. Não é? E eu contei aqui aquela história do podcast do Broken Heart, da mãe lésbica que simulava nas redes sociais: os meus filhos negros foram atacados verbalmente, e era tudo mentira. Não é? Portanto, isso é uma procura de likes. Sim. Mas neste caso aqui, eu acho que foi apenas, ele escolheu a vitimização porque se calhar era o estratagema que lhe pareceu mais fácil, porque a única coisa que o gajo queria ser aumentado. Pois. O gajo ganha 100 mil por episódio. Por episódio? Por episódio. Portanto, as temporadas acho que devem ter 10 episódios ou 12. Mas, portanto, mesmo se fossem 8, são 800 mil. Não é? E o gajo queria ser aumentado. E portanto, é uma razão e pensou, mesquinha. Vou trabalhar melhor... Não é? Vou trabalhar, entregar um trabalho mais bem feito, saber as linhas todas, pôr mais emoção no meu acting, ou vou apanhar na boca 2 nigerianos e dizer que foi culpa do Trump, não é? Ele achou que a segunda era mais fácil. Lá está. Esse gajo agora já foi despedido? Não. Pronto. Se fosse ao contrário, não é? Ou seja, se fosse alguém a tentar, um conservador a tentar incriminar a esquerda, não é? De um crime de ódio, já estava despedido. Tu tinha perdido tudo já. Não quer dizer que isso não vai acontecer. Mas eu acho que bem, porque até ser julgado e provado, ele é inocente. Mas eu já vi vários gajos, inclusive negros, vários mesmo, claro, isso descredibiliza a dizerem, toda a causa. Este gajo é um idiota, tem que ser despedido. Pois, mas ainda não se fosse ao contrário, era logo despedido. Aliás, o Trevor Noah fez uma boa piada que é... no meio desta história toda há uma coisa positiva, é que afinal ele não foi discriminado nem pela sua orientação sexual nem pela sua cor, está só a ser discriminado agora por ser um idiota, pelo seu caráter, pela questão do seu caráter, que aliás acho que é uma frase do Martin Luther King que ele diz que não deves ser discriminado pela tua cor, mas pelo the content of your character, e neste caso o gajo revelou-se, não interessa. Mas por outro lado deu dinheiro a ganhar afro-americanos, não é? Nigerianos. Sim, exatamente. Deu dinheiro a ganhar, movimentou a economia, na cima pagou com cheques, vai ter que pagar imposto. Mas sabes que isto tem um contexto mais grave, porque
e que foi demonstrado no discurso do chefe da polícia de Chicago, que é negro, que ele disse, numa cidade como estas, tem imensos problemas da comunidade negra, de crime, que foi explorada, que sempre viveu no gueto, e que há imensos conflitos raciais, que tu utilizes um nó de forca e que... O nó de forca foi demasiado. Sim. Não, a questão O nó de forca eu desconfio. Estás a ver? Sim, é assim, É tipo, não tiraste o nó de forca? normalmente, eu não sei se os racistas são tão organizados. Eu imagino mais os gajos com uma pick-up truck, sabes, com a bandeira rebelde, yeah. e que bebem cerveja e agora vamos apanhar mexicanos e negros. Não estou a ver organizados ao ponto de levar um... Sim, metem-lhe os cabos da bateria no pescoço, estás a ver? Não vão comprar uma coisa. Não, é só se tu... Não, e a repara, questão se porque é que o gajo chegou com a corda ao pescoço à esquadra? Exatamente. Já podia chegar com a corda na mão como Sim, prova. Agora, claro. nunca ao pescoço. Sim. Isso é muito teátrico, é muito encenado. Aí logo está aprovado. Agora, é que depois isso prejudica quem é realmente vítima de ódio racial. E agora permita aos radicais de direita, Claro. aos verdadeiros MAGA country, Sabes? virem dizer, olha, estes gajos são todos uns farsantes. Sim. E é... Mas é uma história deliciosa. É giro. E o gajo apanhou mesmo, ao menos, assim, fez sacrifícios pelo trabalho, para ser aumentado. Sim. Apanhou mesmo, né? Estava com algumas nodas. Mas o que é lindo ele não aproveitou. Olha, já agora, para ser mais credível, vocês os dois os nigerianos, faz favor de fazer aí uma roda bota fora no meu cu. Sim. Façam um arrastão de pila no meu cu, faz favor. Só para ser mais credível. Né? Podia ter aproveitado Sim, já sim, agora. sim. Olha, está a Estou a ligar. ligar. Não vou poder atender. Peço desculpa. Muito bem. E já que estamos na onda de crimes ou não crimes, porque o que ele fez é um crime, é uma simulação de pelo menos Sim. enganares a polícia é um crime nos Estados Unidos. E cá também devia ser em todo lado. Se calhar cá, não sei. Mas acho que deve ser. Não acho que o gajo deve ir preso. Claro, Pronto. claro. Mas devias apanhar uma multa gigante. Trabalho comunitário. E depois é a história do Pedro do Lobo. E se ele agora apanhar mesmo na boca de dois gajos racistas? Não, e essa é a questão. Não merece, não tem um bocadinho de culpa. Havia um gajo, acho que era um ator, já não lembro se era um ator ou um comediante negro, que falava disso, que é, todos os dias há de facto indianos, africanos, todos, sejam da nacionalidade americana ou não, que são realmente vítimas de agressões e de racismo. Yeah. Quem é que diz agora que tu vais a qualquer sítio, vais denunciar o teu caso e as pessoas não desconfiam e não dizem que, olha, este gajo também inventou? Não é? Claro, sim. Não, e o gajo agora se apanhar mesmo a sério, que é que a polícia vai lá, a polícia outra vez, e eles e você outra vez aqui. Então, quem é que vai ser que engana? Ele, não, mas agora ele veio mesmo na boca. Ele veio mesmo. Ele, olha... E sabes que o gajo continua a negar. Diz que continua a ser uma orquestração contra ele. Esse gajo, pronto, tem que... Não acho que também não deva existir uma redenção, mas acho que deve claramente ser despedido. E ainda por cima, quando o objetivo dele era só o dinheiro e ser aumentado. Acabou. E com o tempo eu acho que o gajo não devia. Eu acho que não era só ser despedido. O gajo devia, porque o gajo tinha cenas para filmar, não sei o que para não foderes a série, vais alancar, vais fazer as de coisas borla. De borla. Pois. E o dinheiro, nós damos o dinheiro a uma associação, a uma instituição. Aos gajos, ao Ku Klux Klan, só para te foder, damos ao Ku Klux Klan o dinheiro. E mas olha, é assim, é o clima. Haverá mais. É como as violações e as falsas acusações, não é? Há falsas acusações, mas os crimes de ódio racial serão sempre maiores e mais importantes do que uma falsa acusação e uma encenação. Mas olha, neste novo clima em que as pessoas denunciam crimes ou abusos, há sempre coisas boas. Felizmente acho que há mais coisas boas, aliás, do que coisas más, não é? E uma delas é que finalmente o R. Kelly vai ser, em princípio, julgado outra vez. O documentário que nós já falámos aqui, o Surviving R. Kelly, mexeu muita coisa. Ainda não vi todo. Vieram mais miúdas e famílias fazer denúncias. E agora também, tudo à procura da guita. Lá no meio, metade é guita, querem guita só, né? Não interessa. Não interessa, mas não me interessa nada. E há uma nova cassete. Que imagino que já não seja cassete, se calhar já é digital, né? Porque o outro é que foi a cassete dos anos 90, em que não só a imagem aparece muito mais definida, portanto acho que
No outro já era evidente que era ele, mas parece muito mais definida. A desculpa para ele se desculpar que não era ele é uma desculpa um bocado racista. Que é, não, é alguém parecido. Nós somos todos bem parecidos. Não era ele. Estás a ver? Não podes usar esse argumento porque é bem racista. Mas vale tudo. É como... sim. É, Imagina o gajo usar isso. Simpson. Não, nós somos tão parecidos todos. Não, isso é outro. É parecido. E o gajo estabeleceram-lhe uma fiança em $1 milhão, que parece que ele pagou. Claro, trocos, né? A editora discográfica já cancelou os contratos com o gajo. Só agora é que cancelou também. Sim. Que é uma coisa... e neste novo vídeo, o gajo está com uma miúda muito, muito nova. E eu achei muita graça, era nos noticiários. Os gajos têm que ter imenso cuidado, não é? E dizem sempre, se há crianças na sala, por favor, tirem. Então tem imenso cuidado com o vocabulário que utilizam. O que eles queriam de alguma forma, mostrar o que é que o gajo, o R. Kelly e a miúda conversam durante o vídeo. Mas não podem dizer... Tem que censurar quase tudo. Sim, então a expressão era... E em determinado momento... O cantor R. Kelly refere-se à genitália da rapariga como a tua genitália só tem 14 anos, não é? Sim. E ela diz, sim, a minha genitália só tem 14 anos. Uma sex talk muito pouco sexy. Olha, tipo, mais tentar falar dirty para ti. Olha, a tua genitália. Deixa-me ver a tua genitália. E tu, estou a perder um bocado a essa conversa. Essa vulva está aí. Isso. Essa vulva está resplandecente. Mete esse pênis na minha vulva. Deixa-me lamber-te o períneo. Sim, deixa. Mas nós estamos a rir, mas não tem graça nenhuma, porque quem viu o documentário, há um elemento de lavagem cerebral nisto e de aproveitamento de miúdas muito jovens, que essas sim estão muito vulneráveis, especialmente a um gajo poderoso. Muitas vezes culpa da família, não é? Sim. Muitas delas continuam a viver com ele, tipo, não falam com a família, tipo, cientologia, cortaram com a família, sabes? Aliás, no primeiro caso, que ele é acusado de pornografia infantil, a própria miúda, que na altura tinha 13 anos, e a família disseram que não eram elas. Não. Disseram, nós não somos nós. Também pagaram, ele pagou, claro, obviamente. Sim. E o gajo de 52 anos já, o gajo tem 52 anos, e aqui uma coisa é... Não parece? É quando comes crianças. É tipo vampiros sanguinho fresco, não é? Quando comes genitália fresca, não envelheces melhor, estás a ver? É sempre assim. E o gajo, se desde o início as pessoas que estavam à volta dele, que foram coniventes, toda a gente sabia. Tipo, o irmão dele é que para mim era o melhor. Por exemplo, eu gosto de mulheres mais velhas. Ele gosta de mulheres mais novas. Sim. Qual é o problema? O gajo que está preso. O gajo que está preso, que dá... dá entrevista na prisão, com o fato macaco. Olha, se calhar não me defendas, não é? Sim. Olha, mano, não me defendas. Acho que vai-me tirar a credibilidade. Sim, e mesmo outra gaja que leva lá a sobrinha, aquela gaja com a franjinha loira, que aparece no documentário, e que diz, eu fiquei muito chocado ao ver lá a minha sobrinha. Foda-se, então tu sabias, e porque como é que tu... se me dissessem assim, olha, há um gajo que tu conheces, que o estúdio dele está sempre cheio de miúdas menores, e que ele come miúdas melhores. Alguma vez, mesmo que a minha sobrinha cantasse melhor que a Whitney Houston, eu a levava lá para conhecer o R. Kelly? Obviamente não levava, não é? Pois, é difícil traçares a linha, não é? Porque assim, se me disseste que elas todas tinham 17, é tipo, não devia fazer, mas não é um pedófilo, não é? Pronto, porque uma miúda de 17 anos já sabe o que está a fazer. Agora, quando estamos a falar de miúdas de 12, mas é difícil traçar a linha ali, não é? Claro, é no 16, mas não é só no isso. 15. Mas não é só uma questão de idade, repara. Imagina que era um gajo, e o gajo já tinha 30 e tal. Mas imaginemos que é um gajo de 30 e tal, que conhece uma miúda e anda assim com ela, a pinar com ela, a namorar com ela, o que é que seja. A questão aqui é que é um comportamento sistemático. Claro, sim. Porque até houve uma com a qual ele casou, não é? Ela tinha 15, ele já tinha 20 e tal. Pois, mas ele casou. Sim. Casou, mas era supostamente para se livrar ao processo. Sim, mas estiveram muito tempo juntos, estás a ver? Tu até podes especular, se calhar gostavam mesmo um do outro. Não, mas a questão aqui é, não tenho a mínima dúvida que as miúdas gostem dele e estejam encantadas. A questão é que há aqui uma estrutura, tal como nos cultos, de abuso e de domínio, porque depois há também abuso. Claro. Não as deixava comer. Elas só podiam comer ou aparecer na sala ou aparecer perante convidados quando ele deixava. Tinham que fazer as necessidades num balde, levavam porrada. Eu acho que não aqui... ou seja, isto não é uma história, uma linda história de amor em que um gajo de 30 e tal anos se apaixona por uma miúda. Não, até porque o ónus do não tem que estar do lado dele e não dela. Porque quantas miúdas de 13 anos querem chupar a pila ao Diogo Pissarra?
Pá, Isso é um bocado redundante. Para Pila ao Diogo Pissarro. Para não é? Pissarro E ao eu- Diogo Pissarro. E eu a agir, aos Sim. damas. Quantas miúdas de 13 anos têm postas no quarto, já estão na puberdade, tocam-se a ver aquilo e querem espalhos a pila. Sim. Agora, não é por elas quererem que Claro. eles, sendo adultos, vão dizer então ela quis, foi ela que pediu, Claro. não é? Portanto, Aliás, é preciso perceber há que não é aquelas- tipo, ela sabia bem o que é que estava a fazer. Há aquelas- Mas é tão nova Claro. que não, tu é que tens que ser Claro, claro. o gajo que diz não. Claro. Estás a ver? Até porque vai às 18. Ele, de certeza, Sim. que o R. Kelly tinha montes de gajas boas de 20 anos a querer comê-lo. Sim, mas é uma cena psicológica. Pois Por isso é é. que o gajo diz-lhe... Por isso é que ele trata a genitália dela porque a genitália é de 14 anos, não é? Pois, pá, é ali Aquilo um é uma cena complexo assim. qualquer de... Estou a dizer que esta parafilia do gajo cresceu desta maneira porque houve pessoas coniventes. Claro, claro. Ou seja, se o gajo, mesmo sendo famoso, mesmo não, se houvesse pessoas que dissessem não e o denunciassem, não sei o quê, não tinha chegado a este ponto, percebes? Da mesma- sociedade em si, da indústria. É... Da mesma maneira, assim, gajos como ele, com esta parafilia, deve haver imensos aí. Quantos? Só que provavelmente o gajo que trabalha no aviário, epá, não tem acesso a miúdas de 13 anos. Dizer, vê se que eu lhe tenho digam- ovo, vê se eu que também digam, tenho ovo. Tu, exatamente. Tu, a maneira como... Vê se eu também tenho ovo Percebes? aqui. Adoro a forma como tu abres a gaiola. E como tiras as penas, sim. pena-me toda também. Pá, sim, porque lá está, é diferente um gajo que tem bué de groupies e que vai para a cama com uma que eventualmente vai se descobrir que ela é menor e ele nem sabe. Sim. Pronto, isso é uma coisa. E se for aí, não deve haver um músico mundialmente conhecido que nunca tenha acontecido, provavelmente. Deve ser raríssimo, não é? Principalmente dá não sei Há quantos uma anos. música que isso não conheceu. O Frei Armando da Câmara. Até o gajo dos HF, tinha uma gaja atrás dele. Certo? Portanto, Sabes quem é o Frei Armando da Câmara? sei, não sabes? sei. E esse era crianças. Não, estou a brincar. Não, aposto que não é. Aposto que não Sim. faz parte dos 10%. E portanto, isso acho que pode acontecer. E não acho que um gajo que seja apanhado nisso, que seja um pedófilo e deva ser condenado, deve ter mais cuidado. Deve ser, olha lá. Pronto. Agora, um gajo que faz o targeting, né? Que faz a caça exclusiva a miúdas menores, de propósito, aí já é já aquela entrar no história campo sinistra. do crime. Não sei se viste esse episódio, chegaste a esse episódio do documentário, em que há uma miúda que, quando ele está a ser julgado por pornografia infantil, está lá à porta a apoiá-lo. E os jornalistas dizem, há uma jornalista que diz, pá, eu vi ao passar pelas miúdas e a trocar olhares e pensava, tipo, o descaramento deste gajo, o nojo. E elas, são malucas também. Mas era uma O miúda- Ted Bundy, um gajo que matou Isso e era- estripou 30 Sim, gajas, sim. tinha clubes de O fãs gajo que queriam casou-se casar com ele. O gajo casou-se com uma gaja. O Charles teve um filho. Manson Sim, casou-se. sim, sim. Porque as mulheres são malucas. A maior assassina Opa, em série não tem gajos Por acaso isso é à verdade. porta. É? Exatamente, não deve haver gajo à porta. Não tem ninguém. Uns gajos já não querem apanhar gajas malucas. Ninguém se vai meter com uma assassina em série. verdade. E os gajos, esse gajo tinha o outro, o Carlos, que era o Nightcrawler, que era o gajo que trepava às varandas e violava e matava Sim. gajas. Pá, que era um gajo bué da creepy. A dizer que todos somos mal. Há uma entrevista do gajo bué da creepy. Tinha clubes de fãs, mandavam-lhe cartas a querer casar com ele, a querer fazer visitas conjugais, à porta dele com cartazes. Epá. Vai, tenho a certeza. Agora, essas são maiores de idade, pronto, é diferente. Mas são malucas. Eu tenho a certeza que a Lorena Bobbitt, que foi a gaja que cortou a pila ao marido, lembras-te dessa história? Yeah. Nunca mais teve um pretendente. Teve, mas nunca mais ninguém dormiu com ela. Ou seja, iam para a cama e do género, olha querida, não posso ficar. Tipo, E luz acesa. Sim, claro. E ela, olha, vou-te amarrar, que é uma coisa que eu gosto muito. E amarravam-na, não é? E só tens talheres de plástico em casa. Não há, ninguém Claro, quer ir para a cama com uma psicopata. E as mulheres, não é as mulheres, mas muitas mulheres, especialmente nos Estados Unidos. O que é que levam? Eu percebo, é a solidão que leva uma gaja a dizer, bem, experimentei o Tinder, nada. Sim. Vou mandar uma carta a este triplo homicida violador. Sim. Porque acho que ele deve ser fixe. Devemos ter muito em comum. Ou então, pá, se calhar são apenas mulheres muito emancipadas que querem ter uma relação com um gajo que não seja chato. não Que é, seja chato. eu vou lá uma vez por mês, o gajo, pá, não tem que lavar as meias do gajo, o gajo apanhar as meias do gajo do chão, deixar a tampa, É a tampa da é retrete a em única cima. altura em que eu concordo com a violência doméstica. Que é, se tu começas a namorar com um gajo que está preso porque matou mulheres, Sim. e se ele te for ao focinho, desculpa lá, mas tu mereceste. Tu mereceste e ele nem sequer devia ser condenado. Não devias ser tu condenada por ser burra e és um perigo para ti mesma, devias estar internada. Mas só para terminar o R. Kelly, quando ele passava à porta do tribunal e estavam lá essas miúdas, o gajo, quando é absolvido, fala com uma delas, fica com o número de telefone
e passado uns tempos ela estava a viver em casa dele. Ou Assim, seja, ela estava num julgamento gotta move. onde o gajo estava a ser julgado por pornografia infantil. Ela também queria ser uma star na pornografia infantil. Estão ali a espreitar para nós. Mas, Outra vez fãs ou não? não, estão aí alguém dentro do estúdio. Estão com uma faca. As Com uma faca. São dois nigerianos. As nossas emissões têm tido imensas interrupções no último tempo. É assim. Quanto mais famosos ficamos, percebes? Não temos aí miúdas de 12 anos à porta, mas teremos algumas virgens do técnico também. Bom, continuamos. Continuando. Oscars, ainda te diz alguma coisa ou estás-te a cagar? Eu Não vi. Vi e depois revi as melhores partes. Eu sobre os Oscars tenho uma coisa a dizer para grande desgosto das mulheres heterossexuais e talvez para grande gáudio dos homens homossexuais. Os homens sexuais. Os homens sexuais. Que é uma teoria de uma amiga minha. O Bradley Cooper é gay. Pois, não sei. Mas anda a comer a Irina. Porque, e quem a Irina andava a comer antes? Ronaldo. Sim. Que também dizem que é. Sim. Deve ser. Portanto, já virou mais, sei lá o quê. Está bem, mas se calhar vira tudo. E claro que eu estou a dizer isto apenas como provocação, quero lá saber se ele é gay ou não. Só para provocar as mulheres, porque as mulheres... Isto é um bocadinho de inveja, é como com o Ryan Gosling. Mas por exemplo, o Ryan Gosling... Mas estou a dizer, um gajo que faz um filme sobre cantorias, sabes? E que, sabes que a Irina pode ser aquilo que nos Estados Unidos chamam uma beard. Não sei se há uma expressão. Não sei. Sabes o que é? É quando acho que é isso que é. Quando um gay quer esconder que é gay, então tem uma namorada. Sim. Tipo o Tom Cruise com a Katie Holmes, estás a ver? Ou o John Travolta com... Como é que ela se chama? Agora não me lembro o nome da mulher dele. Chamam-lhe uma beard, que é tipo uma barba falsa. Sim. O que é, eu acho que é super preconceituoso, porque os gays têm barba, não é? Os gays têm essa barba. É uma estupidez tu esconderes a tua homossexualidade em Hollywood. Porque é currículo, não é? É tipo, ninguém te vai prejudicar por seres gay. Mas agora, gajos com a idade do John Travolta e do Tom Cruise é diferente. Se há uma comunidade aberta e que celebra a diversidade agora sim. É Hollywood, quer dizer, é como o mundo da música, não precisa. Mas eu acho esconder, que na cientologia acho que não é muito. Sim. Mas eu por acaso não consigo. Eu até sei ver mais ou menos se um homem é bonito ou não. E o Bradley Cooper, percebo que seja bonito, obviamente que é, mas não percebo a histeria à volta dele. Acho que há tantos outros mais giros. É bonitinho. Não sei. Estás a ver? Não vejo. Só vê-se um gajo que tu dizes, eu gostava de ter a pinta deste gajo e ter a aparência deste gajo e o estilo, quem é que era? Não sei. Terias que me dar uma lista para eu ver. Não... Ryan Gosling, Bradley Cooper, o outro Ryan... Gosto mais de morenos, percebes? Eu, se fosse gay, eu comia mais morenos. O outro Ryan, o canadiano que faz o Deadpool. Mais esse, sim. Era mais esse gajo, sim. Porque esse gajo tem graça, não é? Era mais esse gajo. Fala nisso. Sim. Sabes que me disseram, por causa este mito, que não é mito, de que as mulheres gostam de homens com sentido de humor. Parece que fizeram estudos e que o riso, estudos em mulheres, não só, julgo que também homens, mas em mulheres, que o riso provoca a libertação de endorfinas no cérebro. Sim. E como tal, quando a libertação de endorfinas no cérebro melhora o teu sistema imunitário. Por isso é que as pessoas deprimidas ficam mais doentes. Okay. Então isso é uma forma, ou seja, não é apenas porque as mulheres gostam muito de comédia, porque, se calhar também, mas porque há uma motivação evolucionista que as faz... Sim. Eu acho que é por isso, e porque o fazer rir, não é? Quando tu estás num grupo de pessoas e tu fazes rir os outros, tu tornas-te um bocadinho o alfa. Não é? Tu sobes a um patamar. Se as pessoas te acham todos engraçado e se calam para te ouvir falar, sabes que tu vais dizer uma coisa gira, isso torna-te um bocadinho o alfa no grupo. Eu também acho que é por aí. É uma forma de sobressaíres, de teres poder, de estares a fazer rir os outros só com as tuas palavras. É um poder estranho, não é? Que é diferente de ser num grupo de amigos. Os dois maiores poderes de um homem... E fazer rir a ela também, consequentemente. Mas acho que funciona até também quando estás em grupo. Mas eu acho que os dois maiores poderes de um homem são verbos irregulares. Fazer rir e fazer vir. Pois é. É verdade. E acho que é assim que se conquista a mulher. Exatamente. Não é? Se só fizeres rir, meu amigo, não dá. Se só fizeres vir e fizeres bem, chega durante algum tempo. Chega durante algum tempo. Mas se só fizeres rir, não. Ele é tão engraçado, mas eu no fim tenho que ir para o banho para acabar.
Não vai dar. Ah, então, mas porque ele tinha tanta piada? Ele, pois, mas não. Por isso é... Conta aí aquela do francês, o português e o inglês ao meu clitóris. Sim. Quando eu uso aqui este dildo. Olha, mas em relação aos Oscars e na onda de ultrajar as pessoas, o Bohemian Rhapsody é uma merda de filme. Não vi ainda, não vi. É, Ele só ganhou queria do dizer. Oscar melhor ator, não Ganhou. foi? Achas que merecia? Epá, eu não vi os filmes todos. O que eu acho é que eu gosto imenso do Rami Malek. Agora, Eu só conheci do Mr. Robot. acho o gajo um ator muito fixe. Agora, o que eu acho é que aquilo é uma espécie de emulação, de imitação que é quase caricatura às vezes, porque todo o filme é muito caricatural. E o meu problema com o filme, até do ponto de vista de guionista, é que tu, quando crias uma narrativa, importa-te criar nas personagens arquétipos. Ou seja, que tenham, cujo caráter e as adversidades toquem a vida de todas as pessoas. E o que eles fazem ali é o contrário, que é estereótipos. E os estereótipos são unidimensionais, percebes? Não tem... Então, aquilo parece quase... parece um teledisco, não é? Tipo, isso é que as pessoas gostam. 2, todos os elementos que tornam a personagem interessante. E repara, eu acho a história do Freddie Mercury... Tu também não gostas muito de Queen, pois não? Como música, tu não gostas de Queen. Pá, gosto de algumas músicas, mas a minha questão... Esquece a música. Sim. Esquece a música. Não, porque eu acredito para quem gosta Mas muito eu gosto, de Queen, ou seja, eu estou a dizer, fã, os momentos dele a compor, não sei o quê, aquilo é engraçado, é tipo teledisco. É um filme de domingo à tarde, não é? Não é um filme de Oscar. Sim, mas mais do que tudo é muito charupado. E então, não tem espessura, o gajo tem os elementos, a personagem real do Freddie Mercury, pá, incrível. Um gajo que vem de Zanzibar, com sangue indiano, portanto teve problemas de integração, tinha o problema dos dentes, a aceitação dos pais, ser gay, não sei o quê. Mas, mesmo na parte, por exemplo, das drogas e do álcool, que é uma parte interessante e que foi uma grande luta para ele, há uma visão açucarada daquilo. Há uma cena em que os Queen estão muito zangados com ele, o Brian May e o outro, e vão-se embora. E depois o gay que está com ele, que era o agente ou não sei o quê, é tipo de vilão... à maneira quase do James Bond, mau, muito a mau. Sim. E mais do que tudo, a culminar esta charupada, no final são 15 minutos do Live Aid. Sim. O filme devia acabar quando o gajo entra em palco. Percebes? Já para não falar que eles condensam num dia, não precisavam de fazer isso. No mesmo dia, porque torna inverosímil. O gajo descobre que tem sida, ou diz que tem sida ao grupo, vai cantar ao Live Aid, faz as pazes com o pai e arranja um namorado. Percebes? Foi um dia em cheio. E nem tem a ver com estar em sintonia com a realidade ou não. Não precisa, não foi assim, mas pá, é pouco verosímil. E depois no final, aqueles 15 minutos, que basicamente aquela merda é o Lip Sync Battle. Pois. Que é, Sim. se eu quero ver os Queen no Live Aid, vou ao YouTube. Não preciso de ver o Rami Malek e a sua dentadura a fazerem playback. Sim, é aquilo. E portanto, por isso é que comparares este filme com Mas o por isso é que não Roma ganhou, ou a não Favorita... ganhou. Também não ganhou. O gajo ganhou, não é? Ganhou ele, sim. Mas por isso é que o Sacha Baron Cohen saiu do filme, que era ele para fazer de Freddie Mercury, não? O gajo que faz Mas o sabes Borat. porquê? Porque tinha divergências criativas Mas com a sabes quais banda. é que era uma grande divergência? Havia uma que era, eles queriam que o filme continuasse depois dele morrer. Sim, ou Freddie seja, Mercury. ele morria à metade Sim. e depois era sobre os Queen. E o gajo dizia tipo, não, mas isto é sobre o Freddie Mercury, não sei o quê. E depois porque ele não queria que fosse limpinho o filme. Ele queria mostrar o Freddie Mercury como ele era, uma pessoa, um ícone, mas que tinha podres, não é? Que tinha cenas e as explorar relações o lado da mais banda. sexual. Ou seja, aqui parece que a banda, o Brian May e os outros, eram, ao fim e ao cabo, foram eles que o resgataram e eles que clean his act, estás a ver? Pá, e as coisas são mais complicadas do que isso, percebes? De resto, pá, não vi nenhum ainda. Não vi nada. Eu sou suspeito, não vi os filmes todos, mas sou suspeito porque adorei o Roma, acho que é um filme do caraças. Gostei muito da Favorita. O Green Book não vi. Dizem que é bom, não sei. Sim, a história é muito interessante. Sabes o que era o Green Book? Não sei a história que é um turista afro-americano, que era é amigo de um gajo. Não sei guia, para uma história do caraças. Aliás, há um documentário só sobre o Green Book. Green Book era um guia que os negros tinham para poder viajar em segurança nos Estados Unidos. Já sei. Ou seja, bares não podiam ir. Ou seja, o quanto podiam, bares que podiam, hotéis onde ficavam, bairros onde podiam ficar. É tipo gay friendly. Agora há o gay friendly, havia o black friendly, né? Sendo que aqui era a diferença entre seres linchado e atacado. Podes não parecer gay, né? Não dá para não parecer preto.
Tem de trazer em qualquer lado. Pessoal, eu acho que aquele gajo é preto. Gay não dá. Podem desconfiar só. Gay dá, aliás. Agora, é muito curioso porque os Oscars, até depois dos detratores, não é? Que eram um pouco diversos, 2 dos melhores atores, os atores secundários. Nós dizemos secundários, eu não acho secundários. Os brasileiros têm uma palavra melhor, que é coadjuvantes. É o supporting role, não é ator. São 2 negros. Spike Lee ganhou o quê? Foi o melhor quê? Adaptação Do argumento, Spike Lee. Pá, eu adoro o Spike Lee, acho que ele já... Eu não gostei muito, não achei o Klansman nada de especial, é uma boa história, mas não achei nada de especial. Achei que ele já devia ter recebido o Oscar provavelmente noutras alturas, principalmente com o The Right Thing. Foi o melhor argumento adaptado, não é? Não vale grande merda. É um Oscar, não vale grande merda. Melhor argumento adaptado. Vale sempre alguma coisa. Melhor argumento original, tudo bem. Melhor realizador. Mas é difícil escrever um argumento adaptado. Sim, mas... olha, agarraste uma coisa que já existia e pronto, e mudaste. Mudaste a fonte. Mais, eu sei que é mais, sei que é muito mais, mas não é tão ambicioso como escrever uma merda de início. Claro. Portanto, felizmente houve muito mais negros premiados. Agora, claramente, há um pantone... Mas não houve chineses, não é? Claro. Pois, não houve chineses. De edição de som, a produtora... E o realizador do Free Solo, do melhor documentário, tinha 2 portugueses. Tem ali uma qualquer coisa asiática, não sei de onde. Mas você tinha 2 portugueses. Tinha 2 portugueses. Uhum. Já viste essa merda? É incrível. Aliás, eu não vi o documentário, mas conheço o gajo, o John Hammond. Alex Honnold. Alex Honnold? É. John Honnold. Alex. Então é isso. John Hammond é o gajo do Jurassic Park. Não tem nada a ver. Pá, eu já conhecia o gajo já foi até ao podcast do Joe Rogan e já tinha visto. Pá, aquilo é... Estou a ver aquela merda e estou-me filha da puta. Pá, é horrível. Aquilo, pá, comecei a ver aquilo, as primeiras imagens. É horrível, então, para quem não sabe, mas é bonito, é tão bonito. É incrível, é lindo. Mas quando ele cair é tipo... Quando ele morrer daquilo, porque vai acontecer... A menos que ele pare. É tipo... Mas vamos explicar às pessoas o que é que é. Teve um bocadinho de culpa. Há 2 coisas. Há o free climbing e o... Free solo. O free climbing é subir escarpas. Pá, e estamos a falar de escarpas. Aquele subir o El Capitan tem 1 km, se não estou enganado. Pá, que são escarpas incríveis, lindíssimas. Muitas vezes com inclinações negativas, ou seja... Não sei explicar isso. Mas... É tipo um telhado. A parte dentro de um telhado. Sim. É fodido fazer aquilo. E o free climbing é com cordas. Sim. Que já dizia é difícil para caralho. Sim. E o free solo é sem cordas. Sem nada. Sim. Sem nada. O documentário... Só com um pozinho para os dedos. Só um pozinho para os dedos. É uma farinha. E aquilo... Para já o que revela não é só o gajo é maluco e tem coragem. Aquilo exige um trabalho, uma dedicação e um estudo. No documentário que eu aliás aconselho, que é lindíssimo, pá, o gajo... Onde é que viste? Sacaste, Inácio. Ainda não vi. Mas vai estrear no National Geographic esta semana, acho. Então vale a pena. Esperem. Aquilo exige uma técnica e uma quantidade de treino, porque o gajo treina, já fez alguns free solos, mas treina muitas vezes com cordas, que não deixa de ser perigosíssimo. Sim. Mas é do género, ele sabe os passos um jogo de xadrez, milimétricos, que é, ele sabe que naquela zona, estamos a falar a escalar 1 km, muitas vezes tens que descer para depois voltares a subir. Cenas que há pessoal que faz em 2 dias, que dorme numa tenda na escarpa para continuar, e ele faz tudo de seguida porque não dá para parar. Ele não tem nada para parar. Exatamente. Aliás, é engraçado porque numa das escaladas dele, o gajo cruza-se num patamar com um gajo que está a escalar e os gajos estão a ver na câmara cá de fundo e diz que o gajo sai da tenda, o outro gajo, e está vestido de galinha. É um gajo que está a escalar vestido de galinha. E tu vê, aquilo é um contraste que este gajo muito a sério, muito concentrado, passa por ele, continua a escalar sem corda e o outro gajo vestido de galinha a olhar para ele. Tipo, filha da puta, o gajo vai sem corda. E a história é incrível. O gajo é um gajo claramente especial. Eu não sei se ele não está ali no espectro do Asperger, porque o pai estava. O gajo vive numa carrinha. Sim. O gajo, não vou falar muito mais sobre o filme, mas sabes que lhe fizeram uma ressonância magnética e alguns testes, e a amígdala dele, do cérebro, que reage normalmente ao pânico e ao medo, não reage da mesma maneira da maioria das pessoas. Pois. Nem que seja uma questão de treino. Do que ele já sim, passou. pode ser de treino. Da mesma forma que um Navy SEAL não fica em pânico quando houve uma rajada metralhadora, não é? Sim. O gajo tinha uma frase que era...
que ele não era adepto da perfeição e achava que as pessoas não tinham que ser perfeitas nem perseguir a perfeição, mas que quando ele está a escalar ele tem que ser perfeito. Sim, porque senão morre. Porque senão morre. Estás a ver? E já foram vários gajos que fazem isso que morreram. Aliás, durante o documentário aparecem vários que morreram. Um gajo que ele conhece, Yeah. não sei o quê. E o gajo diz que não pode pensar também muito nisso, porque se começa a pensar nas pessoas que morreram, nunca mais faz nada. Já há um vídeo no YouTube em que ele borra a cueca. É? Yeah, que começa a vir vento e o gajo tem que ficar ali numa LEDs, numa bermazinha, estás a ver, encostado, só que espaço para o calcanhar, espera que o vento passe e o gajo está ali, o gajo acho que foi a única vez que vês o gajo tipo mesmo, vou morrer. Mas a questão é, as pessoas veem aquilo e dizem, o gajo é maluco. O gajo não é maluco. Sim, ele tem aquilo controlado. Agora, o que eu acho é que, como em tudo, da mesma maneira que um paraquedista, se for saltar paraquedas a primeira vez, borras todo, não é? Sim. Um gajo que tenha feito 1000 saltos, provavelmente já não é? Pá, sim, mas é... Eu sei que é totalmente diferente. O que estou a dizer é... Se ele levasse o e não- paraquedas, Sim. estás a ver? Mas sabes que há gajos que levam paraquedas. Sim, Eu vi uma cena de um gajo que depois morreu, uma vez que não levou paraquedas, em que cai e abre o paraquedas. Mas eu acho que ele explica isso, o Alex explica isso no Joe Rogan, que ele diz, mesmo que eu leve paraquedas, não significa nada, porque se eu cair e se por acaso bater logo numa claro, rocha abaixo, já foste. não abre paraquedas nenhum, não é? Sim. Mas aconselho esse documentário que ganhou o melhor Oscar o melhor documentário. Pá, é incrível. Yeah. E aquilo é lindíssimo. E eu também fiquei fascinado, não só a dedicação do gajo ao treino, pá, as horas que o gajo dedica àquilo, é, como tu dizes, aquilo é xadrez, tipo, o gajo sabe de cor que é aos 220 metros, depois cada secção tem um nome, não é? Tem que meter estes 2 dedos aqui e o polegar aqui e depois o pé aqui, e aquilo é tipo uma coreografia ensaiada 1000 vezes. E tu estás a ver aquilo e sustens a respiração, vais a ver aquilo. É uma cena mesmo. Agora, deve haver poucas sensações como aquelas. De fazer aquilo naquelas paisagens e chegar lá acima. Sim. O orgasmo ao pé daquilo não deve ser nada. Ele depois vem ser Sim. prefiro escalar. Deve ser... O gajo além da queda livre, deve ser das que é se engraçado calhar é a que coisa nas mais- imagens tu vês moscas e o gajo fala, não sei se é no coisa, acho que foi numa entrevista, o gajo fala de morcegos, que já levou com morcegos na tromba que saem das fendas, e lagartos. Conhece um gajo que foi mordido por uma cascavel. Yeah. Olha, imagina, estás a trepar aquilo Foda, e há tanta merda para acontecer e és trincado. Bem, Oscars, então, temos mais alguma coisa a dizer? Que eu acho que os Oscars, e celebro e acho importante dar um exemplo de diversidade. Sou completamente a favor, estou-me nas tintas, não tenho problema nenhum com isso. Mas há claramente um pantone ainda, não é? O tal espectro, de que tu já falaste muitas vezes aqui, da discriminação, que é, ok, primeiro agora estão os negros, em termos de minorias, portanto, o Klansman foi premiado, o Green Book, o ano passado, o Moonlight, depois Os latinos estão a começar a ficar então em nós. não ganharam ainda o Oscar de melhor filme, mas ganharam o melhor filme estrangeiro. Mas tens o Cuarón Cuarón. ganhou, Pois. exatamente. Tens o gay na história dos Queen também, não é? Sim. Imigrante, portanto já estão as coisas. Os asiáticos é que estão na merda. Os asiáticos não têm. Os Uma questão de asiáticos tempo. até agora Mas para entrar sabes em que isso é- Harvard, sabias? Sim. Os testes para admissão para Harvard, se fores asiático, são mais difíceis. Porque eles estavam a ficar com muita população asiática. Não sei se chinesa, tudo. E, Nunca fizeram isso com os brancos. e então estão a discriminar mais. Mas porque nunca dizem que se não fizerem, que daqui a tipo 10 anos é só asiáticos lá. Temos pena. Então, mas Estudem porquê que mais não os outros. Mas porquê que não fizeram quando durante 100 anos os brancos dominaram? Porquê que não fizeram isso? Esta cena depois da diversidade tem isso, não é? Que é, devem entrar os melhores alunos. Ponto Claro. final. Então, sim, Ponto final. É eu educação. quando for ao médico, não quero saber se ele é chinês ou branco ou negro, quero é que ele seja o melhor médico possível, não é? E nos Estados Unidos está a acontecer isso. Porque, ou seja, uma minoria, não é? Que também é discriminada, não tanto como as outras, obviamente, porque o contexto foi diferente, não é? Não houve escravatura também de chineses, acho eu. Há no país deles, escravizam-se eles uns aos Não, outros. mas os chineses nos Estados Unidos sofreram para caralho. Bem, Construíram os sofreram, caminhos de ferro, sim, porra. sim. E vão fazer isso. Portanto, é uma... Mas e depois não lhes dão Oscars. as ondas de também. imigração são sempre assim. Ou seja, por exemplo, Nova York, os irlandeses e os italianos eram para os WASP, não é? Os White American... Falta uma segunda palavra. Friends. Yes. Protestant. Yes. Mas é White American, qualquer coisa Protestant, WASP.
Acho que é. Bem, para os brancos privilegiados, os irlandeses e os italianos eram a escória da escória. Os polacos também. Depois vieram, exatamente, judeus, polacos, não sei o quê, também a escória. E depois vão subindo na Sim, escala mas social. há uma grande diferença E entre agora- todos, que é, isso foi uma imigração. Sim. Os negros não foram para lá porque queriam. Claro, não, estou... É a grande diferença. Claro. não é? É a claro, grande diferença. claro. Aí é que muda tudo. Mas sim, não há muitos asiáticos a ganhar. Nem melhor ator, não sei se já houve alguma vez algum. Duvido. Também não. Melhor. Houve uma vez aquele que ganhou do o dragão agachado, ou Sim. caralho, ou o tigre. O Hang Lee. Sim, ainda ganhou como realizador, acho eu. Sim. Não foi? Sim, Ou como filme, não sei. talvez. Mas ganhou. É verdade, é verdade. É. Muito bem. Não tens mais nada a dizer, então? Não tenho mais nada a dizer. Pá, não vi, nem vi bem os looks, não vi nada. Pá, vi lá. Fui ver a Charlize, como é que ela estava também. A outra, que já não me lembro do nome também. E viste o vestido daquele... smoking vestido daquele Do negro? gajo, sim. Pá, Fica- tipo, hã? sim, mas é um bocado. Pá, essa hipocrisia que eu depois. Não é um statement social, é para apareceres. Não é um statement de os homens podem usar o que querem e a roupa não tem género. Não é, caralho. É para apareceres. Queres aparecer nas fotografias e ser famoso? Se o Falta de venham Chá com fosse merdas, nomeado estás a para ver? melhor Está nomeado. curta, para melhor curta... Está nomeado Tá- para a melhor série de ficção do YouTube, A 2018. sério que fiz? Pelos, Contra quem? eh, Com quem? Não vou dizer contra quem. Está o Sou Menino para Ir, do Salvador Martinha. Depois está... Também é sketches? Não, era uma cena em que era um desafio aquilo era da Uber, patrocinado pela Uber. Era um desafio em que ele, imagina, um dia ia ter uma banda com gajos que não conhecia de lado nenhum, Ok. fazia um concerto, uma garagem, não sei o que, está engraçado. Depois é uma cena que é a escola dos youtubers, que eu não vi, mas vou partir do princípio que é merda, mas que vai ganhar de certeza, porque tem tipo 20 youtubers que têm milhões de seguidores. E depois o outro, não me lembro. E é voto do público? O outro era a Casa do Caixo, também uma série que foi para a RTP. que também E é com três voto ou do quatro- público? É do público, mas acho que só vale 20%, depois 80% vale dos youtubers. Ou seja, Que é do público? sim, mas é de quem tem YouTube acima de um X. Ok. Portanto, Ok. mas pronto. Olha, e também giro. também foste nomeado como uma das personagens... Yeah. Personalidade masculina no digital de No digital. 2018 Pela pela Lux. revista Lux. Quando é que é a entrega de prémios? Achei desde já ofensivo terem assumido o meu género. Pronto. E depois eu ser uma personalidade digital. Eu sou de carne e osso. E não sei quando é que é a entrega. Se calhar dos não és, prémios. se calhar estás no Matrix. Se calhar estou. Não sei quando é que é a entrega dos prémios. Nem sei até quando é que é os Já votos. alugaste o smoking? Não. Nem sei se poderei ir à gala. Já sei quem é que está. O Jovem Conservador de Direita e o Casal Mistério. Que desde já, apesar de eu gostar dos dois, mais o Jovem Conservador de Direita, que é mais a área do humor, mas acho que o Casal Mistério o que faz é muito bem feito. Há uma injustiça. Porquê? Se é personalidade digital e masculina, o Casal Mistério é um casal. Pois é. São dois, homem e mulher. Portanto, eu acho que aí eles... Impugnar logo aí. Não, e para já, eles estão a assumir que a mulher vive na sombra do homem. Exato. Que é só um Portanto, ente. impugnar. É tipo antes do 25 de Abril que a mulher não podia viajar. Jovem sem Conservador de autorização. Direita. São dois gajos que escrevem É? também. Pois. Portanto, impugnar também. Também acho Impugnar. que sim. Era impugnar. 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 Se eu não ganhar, vou impugnar. Se eu não ganhar, vou impugnar. Vou lá e invado o palco. Por acaso era giro isso. Invadir. Tipo o Kanye Fazer um West. escândalo. Kanye West é que fez isso Sim, com a Taylor Swift. Fazer um escândalo que não ganha o prémio da Lux. Uma cena. Ou é importante. Mas pronto, é giro. Está nomeado. É. Claro que mas sim, é sempre mas bom. por outro lado, epá, há tanta gente no digital a fazer coisas boas que é, pá, reduzir a 3 é um bocado... há tanta gente que devia estar ali também. Por exemplo, na área digital porno. Há tanta gente a fazer coisas Sim, incríveis. uma Diana com melancia, quer dizer, como é que ela... Mas aí tinha que estar no feminino, não é? Mas... O namorado dela podia ser nomeado. Só se vê a pila, percebes? Só se vê a pila. Personalidade. Mais uma razão. Personalidade é a Sabes o que pila. Já viste o que é fazeres uma interpretação Pois é. daquele calibre sem recorrer à expressão facial? Pois é. Só com a pila? Só Não é com a para pila. todos. Sim. E contracenar, ou seja, dar as deixas muito bem à outra. Olha, nos últimos dias... Vamos fazer mais 10 minutinhos para aí. Tentar Tá bem. acabar um bocadinho mais cedo, que eu hoje tenho muita coisa para fazer. Vais ser? experimentar o smoking? Não, Ou vais tenho que fazer uma cena com o Hugo Sousa para a Fox Comedy e depois tenho a Antena 3 e tenho uma reunião com o técnico de luz e estou na merda. Estes próximos dias. Tá Portanto, 10 minutinhos. Então Já bora lá. estamos com uma hora e Então 10 também. Sim, vamos lá então a... Portanto, escolhe com cuidado.
Acho que devíamos falar da médica que escreveu no Observador, porque é uma graça. Pá, eu ainda não li. Ok. Li só passagens, não li do início ao fim. Mas vi que gerou muito pandã Gerou. nas redes sociais e continua a gerar. Foi apagado ou não? O texto? É que Não, depois um dos estava lá, links eu estava hoje vi lá, partido. eu hoje vi Vistes? lá, Ok. Então, é uma médica que escreveu um artigo não só em oposição ao que ela decide que são as feministas, apesar de haver vários tipos de feministas, mas eu vou ler aqui algumas passagens em que ela explica o que é que acha, mas mais do que tudo, juro-te que me fez lembrar, e não estou, isto não é para efeitos de comédia, a revista da Mocidade Portuguesa Feminina. Que eu disse que andava a ler jornais e encontrei-os da Mocidade Portuguesa. Pá, e são muito engraçados. Essas revistas, pá, são revistas dos anos 40. Além de haver miúdas fardadas a fazer a saudação nazi / César, não é? A saudação de César, como se chama. Aparecem imensas fotos de padres, elas em cerimónias de estudo, há sempre padres à volta. Imagens de Nossa Senhora. E imensas páginas. Há uma secção que chama-se Trabalhos de Mãos. E a minha mente porca pensou, padres, Sim. trabalhos de mãos, em que ensinam a fazer bordados, obviamente. Eu gostei muito havia 2 páginas, como fazer casaquinhos com encaixe em redondo. Mais uma vez, Bem específico. mas encaixe em redondo. Isto tem tudo aqui parece uma música do Kim Barreiros, sempre com um duplo Encaixe sentido. tem não é? redondo. E o artigo dela fez-me lembrar isso. Porque havia nestas revistas como limpar a casa, como tratar o marido, portanto, aquela postura de Bons que costumes que se perderam, não é? Pronto. de que a mulher não só existe para servir o homem, não é? E que se deve contentar com ser uma espécie de Sancho Panza do Dom Quixote. E vaca parideira. Bem, diz ela que a feminista é aquela que se deslumbra com as capas de revistas e que se diz emancipada, a que não precisa de relações estáveis, a que não quer engravidar para não deformar o corpo nem perder oportunidades profissionais, a que frequentemente foge da elegância no vestir e no estar. Até esta frase é tão Estado Novo. E que optou por se objetificar, pretendendo ser apenas fonte de desejo em relações casuais, rejeitando todo o seu potencial feminino, matrimonial e maternal. Que são estas 3 últimas as características mais belas da mulher. Portanto, ser mulher, casar e ter filhos. Sim. Para ela isso é o essencial. Que não se importa que o marido ganhe mais do que ela, até prefere, não é? Há uma passagem assim. Uma mulher que gosta de ter a casa arrumada e bem decorada, que gosta de ver ordem à sua volta, que gosta de cuidar e de receber, e que assume a miúdo muitas das tarefas domésticas, com toda a sua alma, porque considera ser essa também a sua função. Estou a pensar se as empregadas domésticas, quando vão trabalhar, também pensam que é... Também põe alma. E depois diz aqui que a mulher tem que estar ao lado do marido, porque o sucesso dele é também o seu sucesso, e que não se incomoda com o marido ter rendimentos mais altos, antes pelo contrário. E convenhamos que é verdade em 99% dos casos. Nenhuma mulher se importa que o homem ganhe mais. Sim. Não é? Mas isto aqui é quase que há um sentido quase de obrigatoriedade. Sim, é uma visão completamente ultrapassada. Agora, a questão é, eu acho que feminismo é dar a liberdade a essa senhora de pensar como um homem machista. Exatamente. É só isso. Era aí que eu queria chegar. E o que eu vi, uma coisa é criticar, o que eu vi foi pessoas a quererem calar. Removam isto do observador, como é que dão espaço a isto? Zero. Não, se és feminista a sério, tens que dar a liberdade dessa mulher achar que a mulher deve ser assim. Pronto. E ela achar-se assim. Exatamente. Mas sabes qual é que... Tu vês as feministas, as ditas feministas, eu não gosto de chamar feministas a um certo tipo de luta que eu acho que não é feminista nenhum, mas que é comerem-se umas às outras, que é umas que digam, não, eu acho que a mulher deve poder ficar em casa e ter filhos, e ficar em casa e abdicar da carreira pelos filhos, acho que é o que faz sentido. E as outras iriçam. Claro. Depois a outra diz que não quer ter filhos, as outras iriçam. Não queres ter filhos, então não és mulher. Mas olha... E é gajas, é a porrada umas com as outras. É gajas. Mas era aí exatamente o que eu queria chegar, que é... Eu não sequer fiquei chocado com isto que ela disse. Já achei super cómico, não é? Sim. Porque foi como disse... Sim, mandaram-me a perguntar se tinha sido eu a escrever, se era o meu pseudónimo e fui eu que escrevi de forma irónica. Aquela utilização do saber estar e do saber não sei o quê. Elegância. É muito, juro-te que é igual, isto não é para efeitos cómicos, é igual à forma como se escrevia nos anos 40, nessas revistas. Parece que ela andou a ler aquilo. E, portanto, isto
a mim quase que me fez rir. Pá, não acho que nenhuma mulher que seja independente vai deixar de ser por causa dela, mas há aqui um detalhe que passou despercebido que para mim revela, e é aí que faz a diferença, que é, no final, ela escreve isto. A autora escreve em português correto, rejeitando a grafia do novo acordo. Sim. E a minha questão é, esta senhora não é muito velha, para não? Não. Acho que utiliza as palavras candura e doçura, que também são típicas do Estado Novo. É gostosa? Ou não? Não sei, não reparei por acaso. Ela quando diz isto, para mim estas duas últimas frases são mais importantes, porque ela, sabes porquê? Porque ela no fim assume-se como não feminista, né? Antifeminista e contra a lei da paridade. Sim. Mas estas duas frases, que é eu escrevo da forma correta e rejeito, tem tudo a ver com aquilo que tu estavas a dizer, que é ela, com esta postura ortodoxa e sobranceira do que é correto, ela está a fazer exatamente aquilo que tu estás a dizer que as outras feministas fazem, que é que ela queira ser assim, tudo bem. Agora, não há uma forma correta de ser mulher. Sim. Há outras formas. E rejeitá-las, como ela rejeita o acordo, também não o podes fazer. Portanto, a questão é, se ela quer viver num mundo que ainda escreve farmácia com PH, o problema é dela. Agora, não impeça as outras mulheres de ir à farmácia com F, comprar preservativos sem pudor para pinarem com quem quiserem, quando quiserem. Ou não comprarem preservativos e pinarem sem preservativo. Exatamente. Ou comprar a pílula do dia seguinte, ou a pílula, ou o que seja. E esta frase, em que ela diz o que é correto e o que rejeita, aí é que está o problema. Que ela quer ter esta vida, ninguém tem a ver com isso. Sim. É assim, isso é o pensamento de ainda muitos homens e muitas mulheres, não é? Principalmente uma faixa etária mais antiga. Eu não li tudo, mas, por exemplo, há uma parte em que eu vi o pessoal a falar que é a mulher encontra satisfação em ser mãe. E não é preciso. É um facto que a esmagadora maioria das mulheres tem como um dos objetivos de vida ser mãe. Sim. Um dos objetivos de vida. Que não têm. Há mulheres que não têm, mas são residuais. Mas está tudo bem. A questão é essa. Sim. Agora, também não se pode ficar ofendido por dizer que as mulheres encontram felicidade em ser mãe, porque acontece. Claro que sim. Acontece. E há motivos biológicos para isso. E há mulheres que querem ficar em casa a cuidar dos filhos e tudo bem. Pronto. A questão é não achar os outros, que não há só uma forma correta e rejeitar os outros. Há muita putinha de Instagram que mete foto semínua só para ter likes. Mas também isto também é ser mulher. Sim. Se ela decidir... Ou seja, feminista é dar o direito. Por exemplo, muitas vezes as feministas são... Que é um bocado estranho, que eu acho que a prostituição é o ato maior de liberdade do feminismo. Sim. Que é chular os homens para pinar. Claro, estamos a falar de prostituição em que a mulher não é explorada por outros homens. Não é? Estamos a falar de... Uma prostituta de luxo que decide, olha, eu vou da minha vida, eu vou ganhar dinheiro. Claro. Com o meu corpo, por causa de homens, ou seja, eu estou acima do homem, porque eu estou a ganhar para ele fazer sexo comigo. E muitas feministas acham que não, e eu acho que isso é o cúmulo máximo da liberdade, e mais uma razão para ser legalizada é para dar mais liberdade às mulheres, de escolherem, de não terem que sofrer, lá está, a repressão dos homens e dos chulos. E significava só o Estado a chulá-las. Mas eu adorei rejeito o acordo ortográfico, este tom, sabes? Isso é das coisas que mais me irrita quando eu escrevo. Eu escrevo algumas palavras escrevo com, outras sem, estou-me a cagar. A questão, e agora tive uma cena também na Fundação Saramago este fim de semana, no encontro de escritores, e houve um escritor que veio, fez uma diatribe, um discurso sobre o acordo ortográfico, não sei o que isso não interessa nada. Tenho tanta coisa para fazer. Exatamente. E ainda por cima as coisas que... Ou seja, eu reconheço alguns argumentos das pessoas que são contra este acordo. Mas eu também sou contra, mas estou-me a cagar. Eu reconheço esses argumentos e tal, mas a questão é, queres uma causa a sério com todo esse empenho? Então escolhe uma causa que mereça esse empenho. Caga nos Cs. Caga nos Cs antes dos Ts. Sim. E o pessoal vai sempre comentar. Até teria piada se não escrevesse com o novo acordo ortográfico. Já vão desprender isso. Mas sabes, escuta, tu tens pessoas que não compram livros. Sim. Isso me disse a minha editora, disse-me. Há pessoas que nos vêm perguntar se o livro é com acordo ou não, porque se tiver acordo não compram. Isso é um sinal de burrice profunda.
profunda. E aposto que escrevem porquê? Possamos com um tracinho. Não, claro, depois e dizem Possamos. claro. E depois, então imagina que vais buscar um livro numa biblioteca de 1920 que tem outro acordo ortográfico. Deixas de ler porque não está escrito como tu. Sabes, isto é completamente absurdo. Este tipo de fanatismo é só olha, era matá-los. Era matá-los. É gente não tem mais nada para fazer. É gente não tem mais nada para fazer. Se tu te irritas uma vez por dia ou duas vezes, ou uma vez por semana por causa do acordo ortográfico, a tua vida é uma merda. É uma merda. É uma merda. E devias lá no recto. Sim. E não no reto. Por acaso não sei se recto tinha ser Reto, antes. tinha. O Estavam lá para abrir a vogal e o reto. reto. O C abre o reto. No reto. O C abre o reto. É isso, meus amigos. Isto... Queres promover alguma Foi mais coisa? É o costume. É o costume. Pronto. É o espetáculo, está à venda. 16 de março, não sei se quando sair este podcast já terei anunciado à partida, não, mas já está a tomar Viana de Castelo, a bilheteira está aberta e vou anunciar Braga e se calhar mais uma cidade. Vamos ver. Mas pronto, mais importante agora é Porto, 16 de março, Guimarães, Vila do Conde e Funchal, que são as datas em março. E Lisboa? Lisboa está esgotado já. Não, mas o 18 de março. 18 de março. Okay. Está esgotado. Depois já em abril, 23 e 24 de abril, novas datas. Mas em março, que é o mais importante, portanto, 16 de Porto, que é esgotem isso, que a primeira esgotou, Guimarães, Vila do Conde e Funchal. Pronto, e é isso. E não tenho mais nada a dizer. Eu também não. Partilhem os links, subscrevam. Escrevam se não forem patronos ainda. Isto nosso choradinho a semana passada resultou. Tivemos muitos patronos novos, aos quais agradecemos, desde já. Não nos vamos chatear com isto esta semana. Portanto, esta semana vamos dar uma pausazinha. Mas se quiserem dar uma moedinha, tenham a vontade de se auxiliar. De auxiliar aqui os barbudos. Mas muito obrigado a toda a gente que entrou nova. Ainda foram algumas. Não foram 1000. Não penses que estás rico. Não estás. Não. Foram mais de 20 euros, a 30 euros por mês. Mas grão a grão enchemos nós o bucho. E é isso. Muito obrigado a todos e até à próxima. Até para a semana. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.